Se você perdeu a parte 1, volta lá. Nós estamos falando de fenômeno, substâncias e misturas. E hoje eu trouxe muita coisa nova para você. Vem comigo. Substâncias. Nós podemos classificar as substâncias de duas formas. Ou ela é simples, ou ela é composta. Tranquilo? Funciona da seguinte forma. Olhe para os átomos que formam a substância. Olhe para os átomos. Aí meu filho vai observar o seguinte. Você olhou apenas átomos de hidrogênio. É só um símbolo. Então, você classifica aquela substância como uma substância simples. Por exemplo, olha, meu filho, você tem isso bem aqui, ó, O2, gás oxigênio, uma substância simples. Todas as vezes que você encontra a substância sendo formada por átomos iguais, aquela substância ela é uma substância simples. Tranquilo? Tá comigo mesmo? Então vem. E se meu filho olha a água? Você já não pode classificar essa substância como simples. Daniel, por quê? Porque aqui você tem átomos diferentes. Ó. Você tem dois símbolos aqui. Ó. Você tem o H do hidrogênio e o O do oxigênio. Então, você percebe que agora aquela tua substância é formada por átomos diferentes, não átomos iguais. Por exemplo, CO2, dióxido de carbono. Essa substância também é composta. E Daniel, e por quê? Porque ela é formada por átomos diferentes. Perfeito? Beleza? Tá comigo? Vem. A nível de Enem, isso aqui é um dos assuntos que mais está aparecendo na prova. É a parte de alotropia. Todas as últimas questões de substâncias da prova do Enem trabalharam a parte de alotropia. Daniel, a alotropia é difícil. Não, não é. Por exemplo, tá vendo isso aqui, ó? Esse é o elemento oxigênio. E esse elemento bem aqui, ele pode formar essa substância e essa. Perfeito? Vem para cá. Essa substância que meu filho está vendo aqui, ela é o quê? Diz para mim. Não é simples? Essa substância que tu está vendo bem aqui, diz para mim. Não é simples? Show. São iguais ou são diferentes? Ah, são diferentes? Isso é alotropia. Então, quando que você vai ter a alotropia? Quando o mesmo elemento formar substâncias, detalhe, simples, que sejam diferentes. Então, aqui você tem O2. Quem é O2? É o oxigênio. O3. Quem é o O3? É o ozônio. Essa substância é simples ou composta? Simples. Essa substância é simples ou composta? Simples. O mesmo elemento formando substâncias simples diferentes. Alotropia do oxigênio. São os alótropos do oxigênio. E o que eles estão usando muito nas provas? Carbono. Meu filho tem aqui um carbono que a gente conhece como carbono grafite. Você tem um carbono, por exemplo, que nós conhecemos como carbono diamante. Nós temos os fulerenos, nanotubos, grafenos, e assim vai. Existem várias variedades alotrópicas de carbono. Perfeito? Muito cuidado com a alotropia no carbono. Gente, é muito comum a gente confundir um conceito chamado de dureza. Porque quando você fala em sólidos, você tem o diamante como sendo um sólido extremamente duro. Um sólido extremamente duro. E aí você pensa, então se eu bato naquele carbono, diamante, se eu bato no diamante, ele vai ter dificuldade de quebrar. Esse é o conceito errado que nós trazemos de dureza. Pessoal, algo duro é algo resistente a risco. Se você pega, por exemplo, o diamante e você passa em qualquer estrutura dessa que você tem no ambiente aqui, aquele diamante ele vai riscar qualquer estrutura que você tiver aqui dentro. Por quê?
porque ele vai ser o sólido mais duro que nós temos ali. Olha o bacana. Se tu pegar um martelo e bater nele, ele quebra. Ou seja, ele é duro, mas tem uma baixa tenacidade. Então, gente, tira da tua cabeça que algo duro é algo resistente a choque mecânico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dureza é resistência a risco. Não vai perder esse conceito que você está vendo aqui com a gente. Outra coisa que colocaram no Enem do ano passado. Essa parte já é uma parte um pouquinho mais complicadinha para o aluno. Mas agora você está vendo e você vai conseguir desenvolver com facilidade. Quando a gente estuda química orgânica, existe um assunto chamado hibridização. Tá lembrado? sp3, sp2, sp. Lembra dessa hibridização do carbono que a gente vê na orgânica? Pois eu posso aplicar a hibridização na alotropia. E esse é o diferencial para você. Por exemplo, para ficar bem fácil para você, quando você encontra o carbono nesse formato, ele é um carbono com hibridização sp3. Quando você encontra um carbono nesse formato, ele é um carbono com hibridização sp2. Para meu filho não errar, quem vai ter essa forma de carbono sp3? Carbono diamante. Isso quer dizer que o carbono diamante, ele é o carbono que vai ter essa hibridizaçãozinha que meu filho está vendo. Tranquilo? Então, essa hibridização sp3, você vai encontrar no diamante. E Daniel, e sp2? Bom, aí aqui meu filho tem, por exemplo, no grafite. Então, o grafite já vai ter essa hibridização. Você vai ter aqui, por exemplo, nos fullerenos, o carbono com essa hibridização. Você vai ter, por exemplo, aqui, como colocaram na prova do Enem do ano passado, o grafeno com essa hibridização. Perfeito? Lembrando, Enem está usando a alotropia? Tá, mas ele está usando uma parte mais técnica, uma parte bem mais específica, e esse é um diferencial para o nosso aluno, tem que saber. Não pode ir para a prova desarmado. Bacana? Beleza? Bom, misturas. Como que funciona isso aqui? Deixa eu te explicar uma coisa. Você pegou um recipiente, um copo. Aí você encheu esse copo com água. Aí tu vai jogar uma pedra lá dentro. Tu não consegue diferenciar quem é pedra e quem é água? Consegue, não consegue? Cada aspecto visual que você tem ali, nós chamamos de fase. Perfeito? E vai funcionar assim. Se você tiver uma só fase, sua mistura é homogênea. Quer um exemplo? Pega um recipiente, enche de água, joga uma colherzinha de cloreto de sódio. Você vai perceber que aquele cloreto de sódio vai se dissolver todo naquela água. Você não vai conseguir diferenciar quem é quem ali dentro. Sabe por quê? Porque você está vendo uma só fase. E se você está vendo uma só fase, tua mistura é homogênea. Show? Bacana? Tá ligado mesmo? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esse recipiente. E dentro desse recipiente eu vou colocar água. Perfeito? E junto com esse recipiente que tem água, eu vou colocar etanol. Então, aqui eu tenho água e etanol. Só que eu não vou conseguir diferenciar quem é quem aqui dentro. Eu não vou conseguir te dizer onde é que está a água e onde é que está o etanol. Por quê? Porque a tua mistura é homogênea. Perfeito? Faz o seguinte. Para. Olha o ar ao seu redor. Esse ar que você tem ao seu redor, você tem uma mistura de vários gases ali. Você tem nitrogênio, você tem oxigênio, você tem gás carbônico. Mas em momento nenhum você vai conseguir distinguir quem é quem. Daniel, por quê? Porque tua mistura é homogênea. E quer que eu te conte uma coisa bacana?
todas as vezes que tua mistura é homogênea, você pode classificar aquilo como uma solução. Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea. Então, se você não consegue distinguir fases, você está diante de uma mistura classificada como homogênea. E Daniel, e se eu tiver várias? Diz para mim. Se eu tiver várias fases, perfeito? Se eu tiver várias fases, como por exemplo, se eu chegar aqui no recipiente, vou chegar nesse recipiente, vou colocar água. Beleza? Beleza? Aquele recipiente tem água. Agora eu vou chegar naquele recipiente que tem água e eu vou botar, sabe o quê? Gasolina. Então agora aqui, ó, tem água e tem gasolina. Só que eu consigo distinguir fases. Eu sei quem é água e eu sei quem é gasolina. Isso quer dizer agora que você tem uma mistura que é classificada como uma mistura heterogênea. Perfeito? Então percebe, se eu te disser assim, onde é que está a água, tu consegue visualizar. Onde é que está a gasolina, tu consegue visualizar. Ou seja, sua mistura é uma mistura heterogênea. Perfeito? Beleza? Entendeu tudinho? Entendeu mesmo? Pegou a parte de fenômeno, pegou a parte de substâncias, pegou a parte de misturas? Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula. Valeu!